Goitacast, trazendo informação, entretenimento e opinião. Olá, ouvintes do Goitacá Informa. Eu me chamo Gabriel e estamos começando o nosso novo projeto do Jornal Laboratório. Esse novo projeto está sendo realizado pela turma do terceiro período de jornalismo da instituição Uniflu e comandados pela professora Jaqueline de Olindo. Nosso objetivo aqui é fazer um bate-bola sobre o futebol campista. E esse podcast, juntamente com mais outros dois, serão os primeiros da editoria do esporte. Hoje o nosso tema é 107 anos da Liga Campista de Desportos. A Liga Campista de Desportos é a principal organizadora dos campeonatos da cidade de Campos. Foi fundada em 1913 pelos clubes Goitacás, Rio Branco e Campos. Teve como seu primeiro presidente o Múcio da Paixão. Seu primeiro campeonato foi organizado em 1914 e teve o Goitacás como seu primeiro campeão. E para batermos um papo hoje sobre o futebol campista, temos um convidado muito especial, o jornalista e cronista Paulo de Almeida Orives. O Paulo tem uma vasta experiência na área de comunicação. Ele trabalhou como assessor de comunicação na Associação Comercial e Industrial de Campos, trabalhou como repórter no jornal Folha da Manhã, trabalhou também como diretor de redação, jornalista, repórter fotográfico e diagramador no jornal Correio Popular. Trabalhou como diagramador também da revista Gaivotas Up e além de ter sido assessor especial e de ter feito a cobertura de eventos para a Fundação Teatro Municipal Trianon. Paulo, é um prazer tê-lo com a gente. Eu faço a minha primeira pergunta. Como foi criada a Liga Campista de Desportos? De acordo com a pesquisa que fiz para o livro História do Futebol Campista, de autoria do meu pai, o jornalista e comentarista esportivo Paulo Orives, uma reunião foi convocada pelo Clube Internacional em sua sede nos dias 10 e 11 de setembro de 1913, convidando os outros clubes para deliberarem sobre a criação e fundação de uma liga de futebol que iria reger os destinos dos clubes campistas. No dia 12, o jornal Folha do Comércio noticiava que na noite anterior, na sede do Internacional Futebol Clube, a anunciada reunião convocada para a fundação de uma liga de futebol foi realizada e contou com a presença de representantes do Rio Branco, Goitacás, Lacerda Sobrinho, Campos, Internacional, Aliança, 15 de Novembro, Luso Brasileiro e um sem número de associados de vários clubes. Ao final dessa reunião, o próprio Internacional mostrou aos clubes presentes o molde que achava cabível para a fundação da Liga e propôs a indicação do nome do historiador Múcio da Paixão para presidir os trabalhos. O mesmo nomeou então uma comissão para elaborar um estatuto para a Liga, cuja comissão foi composta por Múcio da Paixão, Aldo Muilart e Alcides Caneca. Em 23 de setembro de 1913, uma nova reunião foi convocada pelo Internacional Futebol Clube e contou com a presença de todos os clubes. Nessa reunião, os estatutos foram lidos e distribuídos para os clubes, para que estes aprovassem o estatuto. Entretanto, até o dia 10 de outubro daquele mesmo ano, os estatutos não foram aprovados, porque os filiados à nova liga haviam devolvido as cópias com as emendas. Mas, em publicação do jornal Folha do Comércio de 19 de fevereiro de 1914, havia uma nota informando que em reunião na Associação dos Empregados no Comércio, o senhor Júlio Nogueira havia sido aclamado presidente provisório da Liga Campista de Futebol. Curioso é que no boletim oficial número 76/1966 da Federação Fluminense de Desportos, havia uma publicação informando que a Liga Campista de Desportos havia sido fundada em 13 de setembro de 1913 e que o Dr. Tácito Eliot Tavares, juntamente com os representantes dos clubes Rio Branco, Goitacás, Lacerda Sobrinho, Campos, Internacional, Aliança, Luso Brasileiro, 15 de Novembro, fundaram a Liga de Futebol de Campos, cujo primeiro presidente foi o historiador Múcio da Paixão. É bem verdade que depois disso, o futebol campista sofreu com algumas deserções e divisões, tanto que outras entidades foram criadas, a exemplo do que havia acontecido no Rio de Janeiro. Por aqui, os desportistas chegaram a criar a ACEA, Associação Campista de Esportes Atléticos, e a LCF, Liga Campista de Futebol, que mais tarde pacificaram-se, aparecendo a ACET, Associação Campista de Esportes Terrestres. Ainda assim, por diversas vezes, essa associação mudou de nome até chegar à denominação que ora conhecemos, Liga Campista de Desportos,
que nada mais é do que fruto dos primeiros estudos para a criação da liga. Paulo, qual era a importância do campeonato campista a nível estadual? O campeonato campista era um dos poucos campeonatos regulares existentes no interior do estado do Rio de Janeiro, antes da fusão ocorrida em 1975. As cidades que me lembro, além de Campos, somente Niterói, Petrópolis e Barra Mansa é que possuíam campeonatos regulares, e por conta disso, os clubes campistas eram convidados a participar e conseguiam chegar às finais do campeonato. Mas eram clubes que possuíam uma produção em um grau muito elevado de técnica de jogo, graças também a um intercâmbio com clubes cariocas, uma vez que Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, Madureira, Bangu, Olaria, entre outros, disputavam partidas amistosas antes dos respectivos campeonatos campista e carioca. Paulo, por que os clubes profissionais campistas não se interessam mais em disputar o torneio? Na verdade, os clubes não deixaram de disputar o Campeonato Fluminense. Disputaram sim, até 1974. A fusão entre os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara é que desencadeou também a fusão das federações carioca de futebol, da capital, com a Federação Fluminense. Isso fez com que o Campeonato Fluminense deixasse de existir. Por qual motivo você acredita que a Liga perdeu força no estado e principalmente na cidade de Campos? A partir da fusão entre as federações carioca e fluminense. Porque a nova Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro passou a abrigar todos os clubes do Estado do Rio de Janeiro, como em Campos dos Goitacazes, o Americano, o Goitacazes, o Rio Branco e o Campos Atlético Associação. Eram clubes federados e profissionais. A Liga perdeu força por não contar mais com a presença e a colaboração dos nossos 4 grandes clubes da cidade. A partir desse momento, a Liga passou a administrar e criar campeonatos para os clubes que ainda eram amadores e para os poucos clubes profissionais existentes, tanto que o Paraíso Futebol Clube foi o último campeão campista de futebol, anos depois que a Americano e Goitacazes passaram a disputar o Carioca. Qual caminho a Liga Campista de Desportos pode pegar para retomar os seus áureos tempos? Acho que a Liga pode sim retornar aos seus áureos tempos se fizer um trabalho de reelaboração e reorganização da Liga, contando inicialmente com os clubes amadores da cidade. Organizando o campeonato como era elaborado na época do profissionalismo e com a presença dos 4 grandes. Movimentar a cidade aos sábados e domingos pela manhã com partidas de portões abertos ou com ingressos a preços módicos de R$ 2,00 a entrada para adulto. O futebol amador ainda é muito forte na Baixada Campista e creio até mesmo em outras regiões do município. Se puder fugir dos horários de partidas disputadas pelos grandes clubes brasileiros nos campeonatos regionais ou brasileiro e exibidos em emissoras de televisão de canal aberto, é muito provável que obtenha sucesso, principalmente se puder contar com a força dos clubes do interior. Interior, digo, os distritos de Santa Maria, Morro do Coco, Baixada Campista, Conceição de Macabu, Sapucaia, Três Vendas e por aí vai. Você acredita que ainda é possível se fazer um campeonato citadino forte e contar com a participação da dupla Goitacano? Eu acredito que sim, desde que os dirigentes olhassem um pouco para trás e mirassem no exemplo que nós vimos nas Olimpíadas de 1972. Naquele período, o futebol brasileiro já era profissional e a seleção brasileira era formada por jovens com um determinado limite de idade, de 18 anos. Entretanto, os países do leste, Polônia, Hungria, Bulgária, Iugoslávia, na época, ainda viviam sob o amadorismo no seu futebol. Daí que em 1972, os garotos do Brasil tiveram que encarar uma Polônia cheia de jogadores amadurecidos e mais velhos, como o atacante Lato e o meio-campista Zarmat, que foram destaques da Polônia 2 anos depois na Copa do Mundo, de 74 na Alemanha. Portanto, a Polônia, terceira colocada na Copa do Mundo de 74, nada mais era do que a mesma seleção que havia disputado os Jogos Olímpicos de 72. Com isso, a Liga poderia criar uma fórmula semelhante, com um sem número de clubes amadores disputando o campeonato campista com a mescla de jogadores, tendo a obrigação de colocar em campo uma mescla de jogadores adultos e pelo menos 3 ou 4 jovens com idades inferiores a 18 anos. Por outro lado, os 4 grandes clubes, Goitacazes, Americano, Rio Branco e Campos, poderiam sim ter uma equipe de jovens amadores para disputar o campeonato. Mas por que essa diferença? Para que os 4 grandes, ou apenas Goitacazes e Americano,
tem a seu dispor uma penca de jovens atletas a olhos vistos e sendo constantemente observados pelos 2 ou 4 clubes. Se um dos clubes amadores tiver um jogador jovem que desponte, este pode futuramente vir a ser convidado a jogar pelo Americano ou Goitacás e pode até mesmo conseguir um contrato de profissional. E com isso os clubes de campos podem vender esses atletas e obter recursos com as vendas deles e fazer um faturamento. E o campeonato amador com os 4 prosseguiria com seu curso normal, sem atrapalhar o lado profissional das 2 equipes. Essa é a minha ideia. E antes de mais nada, em nome do Goitacá Informa, eu agradeço muito a participação do Paulo Urives no nosso bate-bola de hoje. Sem dúvida, ele agregou muito para a nossa conversa por sua experiência e por tudo que ele sabe sobre o futebol campista. Falo para vocês, ouvintes, que em breve terão mais podcasts também de outras editorias e que vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve nós informaremos. E é isso. Grande abraço e valeu! Goitacast, trazendo informação, entretenimento e opinião.